quebra-cabeça? Quando criança ou joga até hoje quebra-cabeça, sabe? De montar pecinhas e tudo mais. Você gosta? Alguém gosta de jogar isso? Levanta a mão aí. Gosta? Alguém já montou um quebra-cabeça de mais de 1000 peças? Levanta a mão aí. 1000 peças. Tá bom, mas 500 peças pelo menos. Alguém já montou? Ok, temos alguns aí. Tem algum quadro na sua parede que são quebra-cabeças montados? Também, ok, muito bem, uma pelo menos. Para ser bem sincero, eu nunca gostei de jogar quebra-cabeça, nunca gostei mesmo. Já tentaram me convencer, a gente já tentei montar um quebra-cabeça de 1000 peças junto com uma pessoa, não deu certo, eu desisti. Acho que ele ficou mais ou menos uns 2, 3 dias para montar. Eu desisti disso no meio do caminho. Detesto, não gosto, mas acho muito legal quem gosta, ok? Acho muito legal quem gosta. Acho muito legal para a pessoa ter paciência de montar tudo isso. Praticamente um quebra-cabeça é você montar pecinhas isoladas, pequenas, que parecem que não fazem sentido algum quando estão separadas. Então você pega aquelas pecinhas que você olha, só tem um azul na pecinha, e você tem que montar uma paisagem gigantesca. E você olha para aquele azul, você não tem a mínima ideia aonde está montado. Você sabe que é um canto. O canto é mais fácil de acertar, mas o resto é difícil. Você deve colocá-las então no seu devido lugar, encaixá-las com outras peças, e então finalmente montar esse quebra-cabeça e chegar a uma imagem maravilhosa, uma imagem bonita, seja de paisagem, animal, casa, pessoas ou qualquer outra coisa do tipo. Quem sabe você faz então até coloca cola no seu quebra-cabeça, coloca num quadro, coloca na parede para dizer, olha, eu montei aquele quebra-cabeça. São 1000 peças, 10.000 peças e por aí vai. Vários e vários. Hoje você vai me ajudar a montar um quebra-cabeça. Vários quebra-cabeças na verdade. Na verdade não é tanto um quebra-cabeça porque eu não tive tanta habilidade de fazer isso no computador, ok? Mas eu acho que vai dar certo esse quebra-cabeça aí junto com vocês. Eu vou passar alguma imagem totalmente desmontada ou desfocada e você vai me ajudar a descobrir que imagem é aquela, ok? Não se assuste, são imagens de algumas pessoas, não se assuste, não fique traumatizado. Alguns são muito feios, alguns são mais bonitinhos. Então, eu vou passar algumas imagens aqui. A primeira é de assustar, ok? Pode passar aí, Ju. Vamos ver se descobre. Quem que é essa pessoa aí? Quem que é? Essa é de assustar. Quem que é? Pode falar aí, me ajuda. Pastor José, ok. Pode passar. Então, forma aí, Pastor José. Muito bem. Pode passar um? Esse tá meio difícil, né? Quem que vocês acham que é essa pessoa? Aí já tá muito complicado. Muito desfocado. Alguém consegue adivinhar quem que é? Tá carregando, uma dica, tá carregando 2 cadeiras. Foi uma foto que eu tirei no batismo, tava de azul. É um homem forte, um homem moreninho. Quem que é? Ronist. Pode passar então. É o nosso Ronist. Isso demorou um pouco. Mais um, pode passar. Foi? Pode passar mais um. Quem que é esse aí? Esse é feio também. Quem? Juliano. Esse tá meio fácil, né? Foi. Pode passar mais um. Essa é fofinha. Quem que é? Quem que é a fofinha? A Sofia. Muito bem. Agora a próxima imagem é a melhor imagem que tem. É um casal. Quem que é esse casal aí? Quem? Pode passar. Ok, muito bem. Por que eu dei esse exemplo? Porque na nossa mensagem de hoje nós vamos começar a resolver um grande quebra-cabeça. Nós vamos revelar essa imagem de um grande quebra-cabeça. Quebra-cabeça, na verdade, começou em Gênesis. E desde Gênesis, ele vai jogando algumas pecinhas a nós, que no começo parece que não faz muito sentido.
você olha uma pecinha, você diz, tá, não entendi direito. Mas aí você vai para Êxodo e mostra mais uma pecinha. E você, parece que encaixa aqui. E aí você vai para Levítico, Deuteronômio, e você vai percorrendo os livros, os profetas, e você vai começar a encaixar algumas peças. Esse quebra-cabeça, ele só é totalmente resolvido na sua essência lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, você consegue juntar então todas as peças e ver a imagem perfeita desse quebra-cabeça que é revelado. E na verdade, perfeito mesmo, a gente só vai ver totalmente no céu. O texto que nós vamos ver hoje junta então algumas peças e está quase resolvendo esse quebra-cabeça. É como se tivesse ali no final, em que você já consegue identificar a imagem, já consegue saber do que se trata a imagem, mas falta talvez uma ou duas pecinhas para revelar toda essa imagem. Na verdade, João inteiro vai revelar por completo essa imagem, mas em sua perfeição apenas lá em Apocalipse. As próximas mensagens de João vão dar então ainda mais peças para nós descobrirmos do que se trata todo o quebra-cabeça da Bíblia. Qual é a imagem que a Bíblia revela? Qual a imagem final? Hoje nós vamos ver então essas pecinhas importantes que João Batista e o autor do Evangelho, o apóstolo João, resolve então nos dar algumas peças. Talvez você já esteja pensando, bom, eu já sei do que o Samuel vai falar, eu já sei do que está nessa peça. Aí já cantou algumas músicas que revelou o que é essa imagem, eu sei, é tão óbvio. Que legal que você já sabe, legal mesmo. Mas eu quero lhe fazer a seguinte pergunta: se você já sabe do que trata essa imagem, você já sabe o que é essa imagem revelada, por que você não ajuda outras pessoas a descobrirem, a formarem esse quebra-cabeça também dentro de suas cabeças? Por que você não ajuda outras pessoas a fazer isso? Por que você não anuncia a resolução dessa imagem? Por que você não fala sobre ela? Por que você não faz que nem João Batista, que faz o máximo para dizer, olha, eu vou dar peças importantes a vocês, para vocês descobrirem que essa imagem é perfeita? E é o que nós vamos falar hoje. Ele fez o máximo para nos dar peças, para revelar a imagem. O que nós vamos descobrir hoje então, é qual é essa imagem, e o porquê é tão importante nós revelarmos o que a Bíblia nos traz nesse grande quebra-cabeça. Sabe que imagem eu estou falando? Não me responde agora. Sabe o que a Bíblia inteira fala? Vamos ler o texto e então descobrir. João 1, 19 a 51. A gente vai ler todo o texto, ok? Então se atente aí para descobrir qual é essa imagem. Vamos ler? 19 a 51. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E declarou, e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram o que diz a respeito de ti mesmo. Ele respondeu citando o profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse:
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim, vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nós temos a sua palavra aberta, podemos crer no Senhor e aprender sobre o Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor revele a nós, revele a cada coração quem Jesus Cristo é. Te peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações para entendermos a sua maravilhosa mensagem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você conseguiu identificar algumas coisas interessantes nessa leitura? Conseguiu perceber como as pessoas chamaram a Jesus? Alguns nomes que as pessoas chamaram a Jesus? Eles o chamaram de vários nomes, e talvez lendo o texto você passou batido e não percebeu o quão importante é esses nomes. E que todos esses nomes que foram tragos aqui nesse pouco texto aqui, nesse pequeno texto, já são nomes muito importantes. No entanto, parece que João coloca esses nomes aqui de propósito, começando a nos dar algumas peças. Então eu quero te perguntar, sobre que imagem a Bíblia inteira fala? Sobre que imagem que João está dando algumas peças? Sobre quem? Quem? Ainda não descobriu. Jesus. Muito bem. Sobre essa imagem, Jesus Cristo. Lembra na semana passada, na pregação de João 1, de 1 a 18, com o pastor José, que falou que o público de João
eram os cristãos da cidade de Éfeso que estavam duvidando se de fato Jesus de Nazaré, que veio como um homem, era de fato o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Messias prometido. Dentre esses que estavam em dúvida, existiam muitos judeus que obviamente conheciam muito bem mesmo o Antigo Testamento e sabiam da promessa de um Messias, da promessa de um Cristo. E ao escutarem e lerem as histórias de Jesus, eles começaram a duvidar: será que esse Jesus, a quem eles não tinham visto, porque Jesus já tinha morrido, talvez eles nasceram bem depois disso ainda, terceira geração, será que esse Jesus a quem nós ouvimos falar, a quem nós lemos histórias, será que esse Jesus de fato é o Messias prometido? Talvez a sua dúvida seja parecida com a deles. Talvez você pense: ok, eu até gosto de Jesus, mas não sei se eu devo crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sei que Ele é alguém importante, mas eu não sei se Ele é mesmo o Messias prometido no Antigo Testamento. Eu não sei se o Antigo Testamento fala sobre essa profecia de que havia de vir um Cristo, e nem se esse Jesus cumpriu essa profecia. Eu tenho medo de adorar a Jesus e dar valor a Jesus e Deus ficar bravo comigo, pois estou adorando um outro Deus e não o único Deus. Talvez essa seja a sua dúvida também. Talvez se Jesus tenha sido alguém muito sábio, um profeta exemplar, alguém que quase não pecou, um grande mestre, alguém que nos ensina ótimos princípios de liderança, mas eu não sei se esse Jesus é Deus. Eu não sei se esse Jesus é o Messias. Bom, se você não crê que Jesus é o Messias, aquele que haveria de vir para pagar pelos nossos pecados, eu lamento te dizer, mas então você terá que arrancar o Evangelho de João da sua Bíblia, porque ele vai falar justamente isso, que Jesus Cristo é o Messias. Você vai ter que arrancar todos os Evangelhos da sua Bíblia. Você vai ter que arrancar todos os livros do apóstolo Paulo da sua Bíblia, porque ele também diz sobre isso. Você vai ter que arrancar todos os outros livros de João e de Pedro, porque ele também vai falar sobre isso. Vai ter que arrancar o livro de Tiago. Mas espera aí, você vai ter que arrancar também Gênesis. Você vai ter que arrancar toda a Bíblia. Então não adianta você ler a palavra de Deus e não provar que Jesus Cristo, aquele que veio, é o Messias. Se você não crê nisso, você pode arrancar todas as páginas da sua Bíblia. Todas as páginas, pois são peças, todas as páginas são peças para uma grande imagem, e a imagem é Jesus Cristo. Só nesse trecho do livro, João apresenta Jesus de 6 formas. Ele diz então que Jesus é o Messias, ele é ou chamado de Cristo, né, que é uma tradução, já vamos falar sobre isso. Ele apresenta Jesus como Senhor, como Cordeiro de Deus, apresenta sobre aquele a quem Moisés e os profetas escreveram, apresenta sobre o Filho de Deus, o Rei de Israel e, então, finalmente, o Filho do Homem. No entanto, parece que João divide aqui para apresentar a Jesus de 3 formas. As outras 3 formas estão incluídas nessas 3 formas. Ele diz então sobre o Messias, que é também o que a gente vai ver sobre aquele a quem Moisés e os profetas falaram, e o Filho de Deus, o Rei de Israel também. Ele apresenta Jesus como o Filho do Homem e apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Então toda essa história que a gente leu tem a função de nos apresentar Jesus dessas 3 formas: o Messias, o Filho do Homem e o Cordeiro de Deus. As outras formas são apenas formas diferentes de dizer dessas 3 formas. Então, quando ele fala sobre o Messias, ele está falando sobre o Senhor,
é aquele a quem Moisés e os profetas se revelaram, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quando ele fala sobre o Filho do Homem, ele fala sobre a sua divindade e a sua humanidade. E quando ele fala sobre o Cordeiro, ele diz sobre a humilhação de Deus como homem, se tornando então Jesus Cristo. Confundiu aí um pouco na sua cabeça? Você conseguiria sair daqui e falar assim, agora entendi tudo. Não, né? Por isso que nós vamos tentar explicar sobre esses nomes hoje, falando então sobre o Messias primeiramente, depois sobre o Filho do Homem e então finalmente o Cordeiro de Deus. Vamos ver então primeiramente o porquê nós chamamos Jesus de todas essas formas e o porquê isso é importante para pregarmos Jesus Cristo. Então, com isso em mente, por que nós precisamos pregar Jesus Cristo com essas três formas, com esses três nomes, é que nós vamos ver primeiramente sobre o Messias, Jesus como o Messias. Essa palavra Messias em hebraico é Mashiach, que é como os judeus chamam até hoje do Messias, e ela foi traduzida por Christos, que nós em português chamamos de Cristo. Quando nós falamos sobre Cristo, nós estamos falando do Messias. Então, é apenas uma tradução. Muitos pensam que quando nós falamos Jesus Cristo, o Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Então o pai de Jesus era João Cristo. Não era João Cristo, era João. Desculpa, João não, José. Era José, não João. E quando então se apresenta como o Cristo, o Messias, Jesus, o Cristo, está falando sobre Jesus, o Messias. Há dois momentos no nosso texto em que Jesus é apresentado, identificado como o Messias. Primeiramente, nos versículos de 19 a 28. Nós não vamos ler de novo porque é muito texto, mas 19 a 28, quando fazem a pergunta a João Batista, se João Batista era o Messias, o Meshiach. E ele responde, não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Também pergunta se ele é Elias, ele diz que não. Pergunta se ele é o profeta, ele diz que não. Mas ele diz então, que no meio deles, no meio daqueles que estavam ali, estava alguém do qual ele não era digno de desamarrar as suas sandálias. Ele estava literalmente falando, Jesus, aquele de Nazaré, aquele filho de José, aquele nascido em Belém, é o Messias, é o Cristo. No segundo momento, nos versículos de 43 e 44, em que um dos discípulos de João Batista, chamado Felipe, vai se encontrar com Jesus e após uma boa conversa com Jesus, descobre que de fato ele é esse Messias. E então vai contar essa novidade para Natanael. Então ele diz, nós achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem os profetas se referiram, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele dá todo o endereço de Jesus. Ele é o Messias, a quem Moisés escreveu, a quem os profetas disseram para nós. O Evangelho de João, então, deixa claro que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo prometido. Ele identifica Jesus como o Messias, esse Meshiach em hebraico, que foi traduzido então para o grego como Christos, que nós chamamos de Cristo, que literalmente significa o ungido de Deus. Então, quando nós dizemos, Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus, o ungido. Jesus, o ungido de Deus. Mas por que Messias? De onde surgiu esse nome? De onde surgiu essa profecia sobre esse tal de Messias? Desde Gênesis 3,15, não vamos abrir, mas desde Gênesis 3,15, o povo de Deus esperava por um Redentor. Após Adão e Eva pecar, e Deus então julgar a sentença sobre Adão e Eva, ele diz sobre aquele que viria livrá-los da condenação do pecado, isto é, da morte eterna.
Lá diz que esse descendente de Eva viria ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. No entanto, ele também seria ferido no calcanhar pela serpente. Mais tarde, então, nós descobrimos como que ele foi ferido na cruz, mas ele esmagou a cabeça da serpente na cruz também. Eles estavam esperando pelo Messias desde então. Imagina, desde Gênesis 3,15, Eva já estava esperando por algum Salvador, por algum Redentor, alguém que viria libertá-los da condenação do pecado que acabou de ser cometido por Adão e Eva. Eles estavam esperando alguém que iria trazê-los de volta para a comunhão com Deus, talvez trazê-los de volta para o Éden. E desde então, a humanidade espera por um Messias. Desde então, toda a história passou a revelar um pouco mais sobre esse Messias. Cada profeta descreveu um traço ou uma circunstância da pessoa do Messias. Diz então que ele será descendente de Isaac. Isso está em Gênesis 26:4. Diz que também será descendente de Jacó. Gênesis 28:14. Da tribo de Judá. Gênesis 49:8. Da família de Davi. Em Jeremias 23:5 e 33:15. E também diz que ele nascerá de uma virgem. Isaías 7:4. Sabemos que tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Quando nós vemos a genealogia de Cristo Jesus, nós identificamos isso, que de fato ele nasceu desta forma. No entanto, as profecias revelam que Cristo viria para trazer alegria a Jerusalém, retomar a alegria em Jerusalém, traria todo o seu povo de volta, construiria uma nova Jerusalém e toda a nação iria adorar a esse Jesus Cristo. Todo joelho, o seu reino será tão grande na terra que todo o joelho se dobrará perante esse Messias. Todo joelho se dobrará perante Deus, completando então o propósito de Deus na sua criação. Sabemos que isso ainda não aconteceu com Jesus. Ainda nem todo joelho se dobrou perante Jesus. Ainda toda a nação, todo o nosso povo não foi restaurado a Jesus. Mas isso já foi revelado que irá acontecer em Apocalipse. Em Apocalipse revela que o Jesus, o Messias, virá e todo joelho se dobrará perante a Deus. Jesus Cristo irá voltar no final dos tempos para trazer o seu povo, não agora os judeus, mas o povo, a igreja santa, a presença de Deus para uma grande festa eterna. Encontramos até as dimensões, nós vimos hoje de manhã na minha aula de EBD, encontramos até as dimensões dessa nova Jerusalém. E ele virá sim restaurar o seu povo, trazer para próximo de Deus e formar essa nova Jerusalém. Porém, os judeus também acreditam nisso. Também acreditam que o Messias virá. Eles também acreditam que o Messias fará exatamente tudo isso. Mas eles acreditam de uma forma diferente. Eles acreditam que o Messias seria um homem qualquer, nascido de uma virgem, de fato descendente de Davi, descendente de Jacó, viria de uma virgem, mas não seria Deus. Seria um homem, um ungido do Senhor, um homem muito abençoado, quase sem pecado ou sem pecado. Mas Deus não. Seria então esse ungido, mas não seria chamado de Senhor, e não seria o próprio Deus. Seria como o rei Davi, um grande rei, um ungido, mas não é Deus. E por esse motivo que Jesus foi crucificado pelos judeus, porque ele dizia ser o próprio Deus. Se Jesus tivesse apenas dito, olha, eu sou o Messias, talvez muitos judeus acreditassem, não, realmente, olha, eu estou vendo todos os milagres, estou vendo que você é um grande profeta, pode até ser o Messias, mas não venha me dizer que você é Deus. Isso é blasfêmia. Existe apenas um único Deus. Só que Jesus prova a eles que o Messias seria Deus sim.
Ele prova a eles que seria Deus, mas também seria homem. Jesus prova isso. Ele diz: eu tanto sou Deus, quanto também sou homem. Eu tanto sou o Messias, como também sou o Senhor. Eu tanto sou o Filho do homem, quanto também sou o Filho de Deus. Como isso é possível? Um Deus encarnado em forma de homem? Não sei como isso é possível. Mas nós cristãos acreditamos nisso. Diferente dos judeus, diferente dos testemunhos de Jeová, nós acreditamos que o Messias é o próprio Deus. E esse Messias se chama Jesus Cristo. Jesus então passa a se chamar, ele se chama diversas vezes de Filho do Homem. Então primeiro João revela a Jesus como o Messias, mas agora está revelando: Jesus também é o Filho do Homem, e o próprio Jesus se chama disso. Por isso nós veremos o nosso segundo ponto, o segundo nome de Jesus, o Filho do Homem. Esse nome, Filho do Homem, em hebraico, na verdade em aramaico, é Bar-Enash. Em hebraico é Bar-Enash. Nosso próprio texto que nós lemos conta também que Natanael, após ser chamado Filipe, foi ao encontro de Jesus então. Ao chegar, Jesus o surpreendeu dizendo que tinha visto Natanael assentado debaixo de uma figueira. Alguns dizem que ele provavelmente estava lendo o Antigo Testamento, por ser comum os judeus sentarem debaixo de uma figueira e ler as Escrituras. E quando então ele vai ao encontro de Jesus, o que Jesus diz? Este é um verdadeiro israelita. Então provavelmente porque Jesus sabia que ele tinha amor às Escrituras, amor ao Antigo Testamento. Mas ele se surpreende com Jesus quando Jesus diz que tinha visto ele debaixo da figueira. Como, Jesus, você me viu? Provavelmente ele estava sozinho, provavelmente era uma figueira isolada, uma figueira com muros em volta, ou de qualquer forma. Ele sabia que não tinha como alguma pessoa ver ele ali. E Jesus então diz: olha, eu te vi debaixo de uma figueira, quando você estava debaixo de uma figueira. Natanael então responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas então, é o que disse Jesus: você crê porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira? Você crê porque eu te vi ali? Pois verá coisas maiores do que essa. Então versículo 51, Jesus diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre o Bar-Enash. Mas por que agora Jesus traz a ele como Filho do Homem, e não o Filho de Deus? É Natanael quem o chama de Filho de Deus, o Rei de Israel. Natanael está dizendo: olha, você é o Messias, você é o Messias prometido, você será o Rei de Israel, você é o Filho de Deus. E Jesus diz: eu sou também o Filho de Deus, mas eu sou o Filho do Homem. Por que Jesus diz dessa forma? Jesus está se referindo aqui a duas passagens da Bíblia. A primeira passagem é a história de Jacó, e a segunda em Daniel. A primeira é sobre a visão que Jacó teve em Gênesis 28:12, dos anjos em Betel, e ao ver anjos subindo ao céu e descendo em uma escada. Jesus faz referência a isso, em que ele verá anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo isso com referência em dizendo que anjos vão subir e descer do céu para servir a Jesus. Eu sou o Filho do Homem.
eu sou o Senhor. A segunda referência é do livro de Daniel, em que Daniel tem uma visão e vê alguém como o Filho do Homem, descendo nas nuvens. Diz então que lhe foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Daniel 7,13. Então, quando Jesus o chama de Filho do Homem, olha, eu sou o Barenash, eu sou o Filho do Homem, ele está dizendo: todo o domínio, todos os povos me adorarão, todo o domínio será dado a mim, domínio eterno que não passará, e o seu reino, o meu reino, jamais será destruído. Quando ele chama então de Filho do Homem, se Natanael conhecesse, se Natanael conhecesse bem as Escrituras, ele saberia sobre quem Jesus está falando, o que Jesus está falando. Se Jesus é o Filho do Homem, então todo o domínio será entregue nas mãos do Filho do Homem. Ele é o Messias, mas ele também é Deus. O que Jesus está então se referindo como Filho do Homem é que ele cumprirá essa profecia de Jacó e Daniel. De Jacó, agora na terra, enquanto ele estava na terra, quando os anjos serviram a Jesus em todo o seu ministério. Mas Daniel, quando ele vier pela sua segunda vez, em que nós veremos o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. E Apocalipse vai falar mais sobre isso, de que esse Filho do Homem descerá para reinar para todo sempre. Um outro sentido também de Jesus se chamar como Filho do Homem é dizer que ele também é 100% homem. Então ele está dizendo: olha, eu sou o Filho do Homem também porque eu sou 100% homem. Ele é Deus, sim, Jesus é Deus, isso é verdade. Mas como vimos em João 1:1, que o Verbo era Deus, mas ele também é homem, pois nasceu de uma virgem. Jesus não é como alguma outra religião acredita, de que ele não era 100% homem. Na verdade, se você tocasse em Jesus, ele é como um fantasma, algo meio espírita. Ele só se tornou de fato homem, só encarnou, na verdade, o Deus só se encarnou em Jesus na cruz. Mas o resto de toda a sua vida, ele era homem, mas também não era homem, mas também não era Deus. Era um pouco homem, era um pouco Deus. Só que Jesus traz: não, eu sou 100% homem. Encoste em mim, você verá que eu sou 100% homem. Mas eu também sou 100% Deus. Eu sou o Filho de Deus, mas eu sou também o Filho do Homem. Como isso é possível? Não sei. Para nós isso é totalmente impossível, mas para Deus não. E foi o que ele fez. E é exatamente por isso que nada é impossível para Deus. Um Deus tão grandioso se encarnou em um homem. No entanto, era totalmente necessário que Jesus viesse como homem para nos livrar de nossos pecados, para morrer na cruz por nós. E é exatamente por isso, sobre isso, que vamos falar no nosso terceiro ponto. A terceira forma que Jesus é apresentado aqui em todo esse texto. E é uma terceira forma como João Batista chama a Jesus. Ele chama então Jesus de Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê a Jesus, por duas vezes, ele chama Jesus de Cordeiro de Deus. No versículo 29 e no versículo 36. Mas por que ele chama Jesus dessa maneira? Por que João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus? O que isso tem a ver? Em Atos 8, também nos conta a história de um eunuco que estava em sua carroça, lendo Isaías. E então Felipe caminhando, o mesmo Felipe que tinha apresentado Jesus para Natanael, esse mesmo Felipe, lá em Atos 8, está caminhando e percebe que o eunuco está lendo uma passagem das Escrituras. Então Felipe pergunta a esse eunuco:
Você está entendendo o que você está lendo? Você quer que eu te explique? Na verdade ele diz, eu não estou entendendo, eu preciso que alguém me explique. Eu não entendo sobre o que está lendo. E então, pela soberania de Deus, porque Deus é grandioso, justamente o texto em que esse eunuco estava lendo era esse texto. Eu vou ler a vocês. Foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação não negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Isso está em Atos 8, 32 a 33. Mas o livro que ele estava lendo era justamente em Isaías 53, 7 e 8, onde os versículos são bem conhecidos para nós. Os versículos anteriores também nós conhecemos bastante. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E então ele completa: o Cordeiro de Deus foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o tosquiador, ele não abriu a boca. Então Filipe senta com esse eunuco e explica: esse cordeiro, a quem está descrito em Isaías 53, é Jesus Cristo. Eu vi Jesus Cristo, ele foi revelado a mim, e ele foi revelado a mim por João Batista como o Cordeiro de Deus. E esse mesmo Cordeiro eu estou revelando a você. Sabe então de quem está falando? De quem Isaías 53 está falando? Sobre Jesus. Ótimo! Foi exatamente então sobre isso que Filipe descreveu. Mas para os judeus, há uma grande confusão aqui em Isaías 53. Na verdade, vários textos que falam sobre o Cordeiro de Deus, sobre o servo sofredor. Para os judeus, Isaías 53 não fala sobre o Messias. Isaías 53 não fala sobre o Cristo. Isaías 53 fala sobre eles mesmos, Israel, o povo judeu. Eles acreditam que eles são o Cordeiro de Deus, que haveriam de sofrer. Eles não acreditam que o Messias virá à terra para sofrer. Eles acreditam que o Messias virá à terra apenas para reinar. Então, quando Jesus se apresenta e diz: eu sou o Messias, a gente estão pensando: não, olha quem você é, nós conhecemos o seu pai, nós conhecemos a sua mãe, nós conhecemos que você é pobre, nós conhecemos que você sofre. Não tem como você ser o Messias, porque o Messias que nós estamos esperando virá repleto de glória, e todos passarão a adorar a Deus por causa desse Messias. Não tem como Jesus ser esse Messias. No entanto, a Bíblia nos revela, junta as peças e traz o servo sofredor, o Cordeiro de Deus. Esse revelado em Isaías 53 é o próprio Cristo, é o próprio Messias, é o Jesus. O Messias não viria primeiramente para reinar. Jesus, a sua primeira vinda não veio para reinar. A sua primeira vinda veio sim para reinar em nossos corações, mas a sua primeira vinda veio para sofrer como Cordeiro de Deus, indo ao matadouro. Mas para quê? Por que Cristo deveria sofrer? Por que Cristo deveria vir com um matadouro? Por que o Messias deveria vir dessa forma? Por que Jesus deveria vir dessa forma como um Cordeiro de Deus? Justamente para o que João disse: para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, aquele de Isaías 53, veio para tirar o pecado do mundo. Isaías 53 diz que ele tomará sobre si as nossas enfermidades, ele tomará sobre si os nossos pecados. Esse é o Cordeiro prometido, e João Batista de alguma forma sabia disso. De alguma forma
João Batista sabia que Jesus, naquele momento, não viria para reinar, apesar de anunciar ativamente sobre o reino de Deus, dizer o reino de Deus está próximo. Mas João Batista, de alguma forma, sabia que Jesus não reinaria ali, agora, mas ele viria para sofrer e para pagar pelos nossos pecados, para tirar os nossos pecados. Mas, como Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, tiraria o pecado do mundo? Como ele faria isso? De que forma o Cordeiro fará isso? Como ele pode fazer? Há duas formas de Jesus tirar o pecado do mundo. Há duas formas de Deus tirar o pecado do mundo. Duas formas, apenas duas. A primeira é eliminando todos os pecadores. Essa é a primeira forma. Como que eu tiro o pecado do mundo? Eu elimino aquele que peca. Ainda bem que Deus não fez isso, senão todos nós estaríamos eliminados. Todos nós. Mas existe uma segunda forma de eliminar o pecado do mundo. Alguém que é tão santo quanto Deus, alguém que é Deus, deve ser sacrificado como cordeiro. Alguém que é Deus deve ser sacrificado como cordeiro. Então não adianta algumas religiões que dizem, uma religião específica que diz que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, a sua morte na cruz não nos livrou de nossos pecados. Se Jesus não é Deus, ele ter morrido e ressuscitado não valeu de nada, não serve para nada. Por isso Jesus precisava ser Deus. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele foi enviado, tão santo quanto Deus, por ser o próprio Deus, para se entregar como sacrifício, como Cordeiro de Deus. Uma perguntinha a vocês: qual dessas duas formas, eliminar os pecadores ou entregar alguém que é tão santo quanto Deus para sacrifício como Cordeiro, qual dessas duas formas vocês acham que Deus escolheu? Eliminar todos os pecadores? Não, obviamente não. Ele veio como santo de Deus, como Cordeiro de Deus, para ser sacrificado a nós. Mas como ele fez isso? Como Jesus morreu? Como Jesus foi entregue a matadouro? Como foi a morte de Jesus? Como tudo isso aconteceu? Eu sei que você sabe, mas eu quero deixar um suspense aqui. Venha nas próximas pregações, e as próximas pregações vão dizer exatamente como Jesus viveu, como Jesus sofreu, como Jesus é o Cordeiro de Deus, como Jesus é dessa forma e o porquê ele fez isso, ok? Novamente você deve estar pensando: legal, Samuel, eu já sei sobre tudo isso que você falou, é tão óbvio, eu escuto todos os dias sobre isso. Quando eu venho à igreja na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, eu escuto toda hora sobre Jesus. Eu escuto que Jesus é Filho de Deus, eu escuto que Jesus é Messias, eu escuto sobre a cruz de Cristo. Eu escuto isso toda hora, Samuel. Então tudo isso que você falou aí não é novidade para mim. Eu já sei sobre a imagem do quebra-cabeça da Bíblia, eu já sei que é Jesus Cristo, eu já sei tudo isso, já sei que ele foi revelado como Messias, já sei que ele é o Cordeiro de Deus, já sei que ele é o Filho do Homem, já sei de tudo isso, Samuel. Isso não é novidade para mim. Ótimo, que legal, perfeito, que bom que você já sabe. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta: se você já sabe disso, por que você não ajuda outras pessoas a também entenderem isso? Por que você não prega o Evangelho? Por que você não anuncia que o Messias já veio ao mundo? Por que você não se encontra de alguma forma com um judeu e fala assim: olha, Messias que você está esperando aí, ele já veio.
Ele já morreu por você. Por que você não senta com um testemunho de Jeová? Abre João 1:1 e diz: olha, esse verbo que vocês falam, que é Jesus, ele é Deus. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, ele morreu por nós. Ele é Deus. Por que você não senta com outras pessoas, seja do seu trabalho, da sua faculdade ou qualquer outro lugar, e diz: olha, deixa eu te apresentar o Messias, deixa eu te apresentar o Cristo, deixa eu te apresentar o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, deixa eu te apresentar Jesus. Por que você não fala sobre o Cordeiro de Deus que pagou pelos nossos pecados? Por que não revelar o nosso Salvador às pessoas e dizer: o nosso Salvador morreu para pagar pelos nossos pecados, para nos livrar de todos os pecados? A única coisa que você precisa fazer é crer nesse Salvador. E é o que João vai falar do começo ao fim. Eu escrevi para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome, para que crendo tenham a vida eterna. A única coisa que nós precisamos fazer é crer em Cristo Jesus, entregar a nossa vida a Cristo Jesus. É a única coisa que nós precisamos fazer. E por que nós não anunciamos isso a outras pessoas? Porque deixamos de anunciar essa grande verdade? Talvez por medo de ser confrontado. Mas se eu sentar com um judeu, ele vai me humilhar. Abre as Escrituras. As Escrituras falam por si mesmo. As Escrituras vão falar sobre o Cordeiro de Deus. Mas se eu atender domingo de manhã, enquanto você não estiver aqui no EBD, obviamente, se eu atender domingo de manhã o testemunho de Jeová, eles vão me humilhar. Abra João 1. Revele João 1 e diga: olha, está aqui, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele era Deus desde o princípio, estava com Deus no princípio. Por que nós não revelamos a essas pessoas, aos ateus ou qualquer outra religião? Por que nós não dizemos a eles: o Messias já veio, o Messias já veio, e Ele quer que nós creiamos em seu nome, para que tenhamos vida em seu nome, vida eterna? Muitos estão em dúvida. Muitos dizem: eu até gosto de Jesus, eu acho Jesus legal. Se você vai para a faculdade, alguns filósofos vão dizer: não, Jesus foi uma boa pessoa, Jesus foi um grande profeta, e eu até leio as Escrituras, leio a Bíblia para ver o que Jesus diz. Se você for conversar com um empresário, ele vai dizer: nossa, o princípio de liderança de Jesus é magnífico. O que Jesus fez com os seus discípulos mostra como nós devemos ser como líderes. Alguns vão dizer que ele foi um grande filósofo, um grande profeta, mas ele não é o meu Salvador. É uma grande pessoa, mas não é o meu Salvador. Os judeus até tentam buscar a Deus, mas não podem ser salvos, porque não creem que o Messias é Cristo Jesus, e Ele já veio para morrer pelos nossos pecados. Os testemunhos de Jeová também tentam adorar a Deus, mas não podem ser salvos, porque não creem que Jesus Cristo é Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho a eles. Se eles não creem que Jesus é o Messias, aquele que haveria de vir para pagar pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus, o destino deles é o inferno. E nós temos essa verdade em nossas mãos. O que nós vamos fazer com isso? Nós temos toda a verdade em nossas mãos. O que você vai fazer? O que você vai fazer depois dessa pregação? Por que não ligar para algum amigo seu que não é cristão e dizer: olha, eu quero falar sobre uma pessoa a você, eu quero falar sobre Cristo Jesus. Liga para essa pessoa e fale sobre Cristo Jesus. Mas talvez ele não creia. E daí? Pelo menos você fez a sua parte. Pelo menos você anunciou a Cristo. Por que não falar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que pagou pelos nossos pecados na cruz? Por que nós temos vergonha de fazer isso? João Batista fez isso tão fácil. Toda vez que ele via alguma pessoa, ele dizia:
eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Messias, este é o Filho de Deus, este é o Rei de Israel, e Ele irá pagar pelos nossos pecados. João tinha a coragem de fazer isso. João, o apóstolo João, ao escrever esse livro, ele está dizendo: olha, eu escrevi esse livro para que creiam em Cristo Jesus. Eu escrevi para que vocês creiam. Então, se ele escreveu um livro, ele tinha também coragem de anunciar a Cristo a todo momento, em dizer: Jesus Cristo é o Salvador. Mas muitas vezes nós cristãos temos toda a verdade em nossas mãos e não fazemos como João Batista, não fazemos como a Jesus. Nós até dizemos: mas João Batista era meio doido, comia gafanhotos lá, vestia pele de camelo. Poxa, tem que ser assim? Não. Mas você precisa anunciar o Evangelho. E você acha que João Batista estava se importando com ele mesmo? Ele não estava nem aí com a vida dele. O que ele se importava era em batizar pessoas para o arrependimento, para o perdão de seus pecados e anunciar a Cristo Jesus. Mas o que nós fazemos? Nós temos toda a mensagem em nossas mãos, nós temos todo o Evangelho em nossas mãos e não pregamos a Cristo. Nós temos todo o Evangelho de João, só o Evangelho de João já é suficiente, já nos mostra quem é Cristo e o que Ele fez, e que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós muitas vezes nos aquietamos, dizemos: por que eu tenho que pregar sobre isso? Porque essa é a salvação do mundo. Nós devemos pregar sobre isso porque Cristo Jesus é a salvação. Só Ele pode nos salvar. Não é a igreja, não é a religião, não é ser uma boa pessoa, não é a fazer sacramentos. É Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode nos salvar. Nós temos que crer em Cristo Jesus. Por isso eu te desafio, você que é cristão, você que crê em Cristo Jesus, eu quero te desafiar: saia por essa porta, pensando que ao sair por essa porta é o campo em que você deve pregar o Evangelho. O mundo é o campo sedento pelo Evangelho. Você é um porta-voz de Deus, assim como João Batista, para simplesmente dizer: eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Agora, se você não é cristão, se você está aqui, mas você não crê em Cristo Jesus, eu quero te dizer algumas coisas. Se você não crê em Cristo Jesus, só há um caminho a você. E Apocalipse diz isso bem claramente, que no dia final, no juízo, ao se encontrar no grande trono branco de Deus, os mortos, os que não creem em Cristo Jesus, serão condenados a um lugar, o lago de fogo e enxofre, aonde dores e sofrimentos serão eternos. E talvez algumas pessoas pensam: mas eu sou satanista. Lamento te dizer, mas até Satanás sofrerá nesse lago de fogo e enxofre. Então quem reinará no inferno? Deus reinará sobre todas as coisas, inclusive o inferno. E no inferno, pessoas sofrerão eternamente, sem Deus, eternamente sofrendo, mas não morrerão, mas eternamente sofrerão o juízo de Deus. Só há uma salvação, só há um Salvador, só há um libertador para os nossos pecados: Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do nosso quebra-cabeça. O que João faz então é juntar quebra-cabeças e nos mostrar, juntar peças e nos mostrar: olha, formem esse quebra-cabeça e vocês verão que todas as Escrituras vão falar sobre uma pessoa, Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo então, cristãos? Por que não pregar o Evangelho? Por que não anunciar esse Cristo? Por que não anunciar essa verdade? Vamos orar?
Pai, nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes não buscamos a Ti, não pregamos o Evangelho assim como João. Mas obrigado porque o apóstolo João nos revelou quem Jesus Cristo é, que de fato é o Cristo, que de fato é o Cordeiro de Deus que veio para pagar pelos nossos pecados. Que creiamos no nome de Cristo Jesus, o nome que está acima de todo o nome, que creiamos no nosso Salvador e que possamos viver para a honra e glória do nosso Deus, para que possamos anunciar a todas as pessoas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, aquele a quem os profetas falaram, aquele a quem Moisés anunciou na lei, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias, Filho do homem, Filho de Deus, veio ao mundo, morreu numa cruz e foi ressuscitado ao terceiro dia. Esse Messias morreu para te salvar da condenação do seu pecado. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê coragem para anunciarmos isso a todas as pessoas. Que o Senhor nos dê coragem a fazer isso todos os dias de nossas vidas e a vivermos a Cristo todos os dias. Que obedeçamos ao Senhor todos os dias. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude dia após dia a fazer isso. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus.